Lu, tudo bem contigo? Olá, Thiago, muito boa tarde. Eu estou bem, mas muito melhor agora na sua companhia. Obrigado, que legal, que bom poder contar com a sua companhia mais uma vez por aqui. E agora, me diga uma coisa. Eu estava vendo aqui nas estatísticas que as famílias brasileiras, de uma forma infeliz, na verdade, nós estamos mais endividados. Isso é uma coisa muito ruim pra gente, mas existe uma saída para que isso deixe de acontecer ou talvez seja minimizado ao longo do tempo? Sim, Thiago, esse número aí da Confederação Nacional do Comércio, que diz que de cada 10 famílias, 8 estão endividadas, quase 80% da população brasileira, é de fato bastante assustador. Mais assustador que isso é que tem ainda uma parte dessas famílias que não estão conseguindo pagar as suas dívidas em dia. Então isso acende ali o farol amarelo e é um sinal de atenção. Como que a gente pode primeiro entender aquilo que pode ser feito? O primeiro passo é reconhecer essa situação de endividado, tomar ciência do total da dívida, porque às vezes acontece, a pessoa ela sabe que ela tem uma dívida, ela não quer nem olhar o tamanho daquilo ali. Mas esse não é o melhor caminho. Então é listar todas as dívidas, qual que é a taxa de juros que está incorrendo sobre essa dívida, para que então você desenhe uma solução para sair dela definitivamente. Você sabe que muitas vezes as pessoas falam assim, eu sou endividado e tá devendo alguma coisinha no comércio, tá devendo alguma coisinha no banco e tudo mais, né? Eu tava conversando esses dias com um advogado que trabalha com essas questões também financeiras, e ele fala assim, não, as pessoas não entendem que estar endividado é ter dívidas que você não consegue pagar de jeito nenhum, porque essas dívidas que você consegue atrasa um mês e paga no outro, faz um negocinho aqui para resolver no outro, tudo bem, as pessoas vão levando, mas o endividamento é quando você não tem recurso para fazer essas coisas acontecerem, não é? Na verdade, o endividamento é tudo aquilo que a gente deve, somando o total, tudo aquilo que está parcelado, que está ali para vencer numa data futura, já vai compor a sua dívida. O que a gente não consegue mais pagar, aí vai entrar no índice de inadimplência, aquilo que eu efetivamente não pago mais, porque eu não consigo mais. O que acaba acontecendo, Thiago, é que muitas vezes as pessoas elas vão empurrando com a barriga. Então elas têm uma dívida ali que às vezes não conseguem pagar, e na data do vencimento da dívida, elas começam a fazer um outro empréstimo para saldar aquele. E aí é o efeito bola de neve, e sempre que há um comprometimento da sua renda maior do que 30%, começa a ficar numa situação que ela não é possível de ser saldada, fica mais difícil você sair dela. Vamos lá agora para dicas para que as pessoas possam, talvez, então, fazer uma reserva de dinheiro. Tá? Porque as pessoas têm esse entre aspas, defeito, né? Não conseguir guardar dinheiro. Mas você trouxe aqui 5 dicas especiais pra gente, para talvez auxiliar as pessoas que querem um dia ter um dinheirinho guardado. Primeiro, estabelecer um objetivo claro. O que isso significa, Lu? Significa pegar os nossos sonhos e transformá-los em metas financeiras. Quando eu tenho um sonho, seja de fazer uma viagem aí no final do ano, seja de trocar o meu carro, seja de formar o meu filho, e eu só estou sonhando e não sei quanto efetivamente vai me custar, eu tendo a ficar no lugar e não conseguir avançar. Quando eu consigo trazer isso para uma realidade de números, que eu sei quanto custa aquele sonho, fica mais fácil para eu planejar e fazer ali uma estratégia de acumular um pouco e investir bem isso que eu acumulei todos os meses para que eu chegue no meu objetivo. E também, Thiago, fica mais fácil fazer aquilo que a gente chama de trade-off em finanças, que é uma troca. Então eu consigo entender e consigo aceitar melhor e fazer uma boa escolha, por exemplo, de não comer a pizza com a minha família na sexta-feira, porque em conjunto a gente tem uma meta ali, um sonho, por exemplo, de fazer a viagem de final de ano. Vamos lá, criar um orçamento detalhado. Mais uma dica. Por que isso é importante? Sim, porque a gente às vezes fica olhando só aquilo que aconteceu. Então a gente anota todas as despesas e fica olhando, puxa, no mês passado
eu gastei isso daqui me deslocando e não quis usar o transporte público e pedi ali o carro por aplicativo. Então, eu estou olhando aquilo que já aconteceu. O que é importante? Que eu faça um planejamento para o próximo período. A gente está num momento bem propício, que hoje é dia 30 de maio, a gente vai ter aí a virada do mês. Então, o que é ideal? Que eu já coloque ali no meu orçamento, pode ser numa planilha, pode ser no bloco de notas do celular, pode ser num caderno, tudo aquilo que eu planejo gastar em junho. Quanto que eu vou gastar com a minha saúde, se eu vou comer ou não a pizza fora, qual que é o meu limite para escolher andar de aplicativo ao invés do transporte público. Assim eu estabeleço esses valores, estabeleço também quanto eu quero investir por mês e fica mais fácil de eu cumprir ali a minha promessa. E aí, Lu, nesse orçamento que a gente faz, por exemplo, para o próximo mês, para o ano, talvez, em algumas situações, eu tenho que também colocar, por exemplo, esta reserva, esse valor que eu quero guardar, também como se fosse, ele estando presente no orçamento? Sim, eu tenho que colocar, e aquele ali é o meu compromisso com o meu eu futuro. Você, Thiago, colocando isso, é o seu compromisso, por exemplo, com a aposentadoria do Thiago lá na frente, ou com as férias maravilhosas que você vai tirar aí no próximo ano. Então, quando você faz isso, você também consegue ter a determinação de, assim que receber a sua renda, você se paga primeiro. Você sabe que uma coisa bem interessante que você falou agora é esse futuro, porque às vezes as pessoas, até vou fugir, a gente já falou de duas, vou falar depois mais três, mas, por exemplo, essa pré-determinação, por exemplo, as pessoas gostam de comer pizza, ok, mas eu posso gastar até R$100 por mês em pizza, então vai dar para comer uma vez só. E aí, esse estabelecer datas e momentos e valores é que faz com que realmente as coisas aconteçam. E isso a gente também está falando muito mais do emocional das pessoas, né, Lu? Então, mexe com tudo isso, a gente tem que ter muito claro as coisas que a gente quer para o futuro. Exatamente. E também ajuda, Thiago, quando a gente compartilha com as pessoas que a gente ama, né? Com o nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos amigos, quando a gente deixa claro para todo mundo qual é o objetivo, a gente tem uma tendência de ter ali aliados que vão nos ajudar nesse caminho. Sabe, é igualzinho quando a gente está de dieta, a gente conta, olha, eu tô vivendo isso agora, eu estou de dieta. Isso ajuda, porque os meus amigos não vão mais me oferecer aquele pedaço de chocolate, só aquele pedacinho de bolo, porque eu estou compartilhando o meu objetivo, o meu desejo com eles. Isso vale para os objetivos financeiros. Então, seus filhos, por exemplo, eles entendem que é para um bem maior e eles não vão ali te pedir a pizza, ou quando você precisar negar, você tem um forte argumento para convencê-los. O que significa automatizar as suas economias? Significa que sempre que você puder, apele ali para aquela transferência automática para sua corretora. Já faça aquela programação todos os meses. Se você já sabe que você recebe no último dia útil do mês, por exemplo, já deixe programado para que assim que a sua renda cair, aquele valorzinho que você estabeleceu lá no seu orçamento já seja transferido automaticamente para a corretora. Assim você está tirando dinheiro do alcance da pessoa mais perigosa para ele, Thiago, que é você mesmo. Que é você. Que é você mesmo. Isso é importante. Vamos lá. Estabelecer uma reserva de emergência. Mas não é isso que a gente está reservando? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu gosto muito de olhar os objetivos como se fossem divididos em caixinhas. Então, por exemplo, aquela parte que é reservada para minha independência financeira, o dia que a Luciana não precisar mais trabalhar para garantir a subsistência e o estilo de vida. Eu posso ter uma parte reservada aí para as minhas férias do ano que vem. Eu posso ter uma parte que está ali para aquela necessidade emergencial, que a gente só não sabe qual é, mas que tem certeza que ela acontecerá. Então, por exemplo, aquele cano da pia do banheiro que estoura, bem naquele dia que a gente não gostaria de gastar dinheiro comprando um sifão novo. Não tem jeito, a gente vai ter que fazer aquilo ali. Então, as emergências, elas sempre acontecerão e a manutenção dessa reserva de emergência é importante. Então, a gente faz a reserva,
a gente usa sem dor na consciência quando for o momento para usar, e na sequência eu preciso recompô-la, preciso devolver aquele dinheiro que eu peguei emprestado de mim. E talvez agora a nossa quinta dica seja a que eu entendo que possa ser a mais difícil para as pessoas compreenderem, mas pode ser que a Luciana vai falar assim, não, é a mais fácil, quero só ver. Aproveitar o poder dos juros compostos. O que isso significa? Isso significa que sabe quando você está devendo e de repente assim, você usou ali o limite do cheque especial, R$100, e quando você vai olhar tem um valor absurdo que você não lembra e não, de fato não usou? É a mesma coisa quando você se torna um investidor. A gente está no momento que a taxa de juros no Brasil ela está bastante elevada. Então, aquele sonho do investidor de ter o dinheiro rendendo pelo menos 1% ao mês, de forma segura, hoje é realidade. Então, imagine que eu tenho R$100, eu vou ter um rendimento, por exemplo, de 1% ao mês no investimento conservador. Então, eu comecei o mês com R$100, no mês que vem eu já vou ter, por exemplo, R$101. Aí os juros vai agir sobre o 101 e assim sucessivamente. Aquele montante que você acumula, ele passa ali a ser capitalizado a partir dele e isso vai virando uma bola de neve do bem, Thiago. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Lu. Hoje a gente está vivendo uma era onde temos muitos bancos digitais. E grande parte deles, na verdade, trazem aplicativos muito fáceis das pessoas lidarem com ele. Vamos fazer uma poupança aqui? Então você já direciona, tem lucro para isso, lucro para aquilo, CDC e assim por diante. É uma saída interessante para as pessoas também, né? Porque ele facilita no dia a dia. É uma coisa que você recomenda? Eu só recomendo aí que você não coloque de jeito nenhum na poupança. O Tesouro Selic hoje, ele rende mais do que o dobro da poupança. E ele é muito simples de ser acessado, você consegue fazer esse acesso de uma forma simplificada. Então, poupança a gente não pode mais usar, hein? A gente tem que usar essas outras questões. Mas vai entrar justamente nessa automatização, nessa facilidade, que você consegue fazer isso de forma simples. E o importante é a gente fazer hoje, né? Não deixar para a virada do meio do ano, para o ano que vem, para depois do carnaval, porque neste caso o feito é muito melhor mesmo do que o perfeito. Como você acabou de falar, eu acho que a última dica é essa. Pensar hoje e já aplicar aquilo que você está pensando. Essa é a melhor solução. Exatamente. Parar com as desculpas e começar agora. Olha, Lu, eu queria agradecer mais uma vez a participação por aqui. Sempre muito bom contar com a sua companhia e as suas explicações aqui pra gente. Eu que agradeço, Thiago. Até breve, mais uma vez, obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço demais a participação. Sempre uma delícia estar com você. Até a próxima.